Ao vivo novamente, hoje me recuperando de uma questão de saúde, depois eu vou escrever no meu perfil pessoal sobre isso. A live de hoje é sobre um tema muito interessante, que são os ritos de passagem, né? Nossa sociedade se constitui com os ritos de passagem que têm conexão com os ciclos, né, que a gente está vivendo. Quem estiver entrando para assistir a live agora, queria pedir que fosse deixando um comentário para eu saber se o áudio está bom, se está escutando direitinho. Hoje eu peço desculpas, conforme eu falei, estou me recuperando de uma questão de saúde que aconteceu essa madrugada, é por isso eu atrasei uns minutinhos, não queria ter atrasado nada, mas atrasei uns minutinhos e estava ajeitando aqui o ambiente da minha voz está no lugar. Então, quem estiver entrando e puder dar um comentário, eu agradeço bastante para poder saber se estão me escutando direito. A live, durante o dia, tem outra sonoridade, né? Mas, para a gente organizar a temática desse vídeo. A gente vai falar sobre carta do Conselho Kármico, vai associar um pouquinho a astrologia, né? E vai associar a novas orientações do que a gente está chamando de quinta dimensão, né? A gente vem aí fazendo uma transição de paradigmas de terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Muito se fala sobre isso para todo mundo que acompanha essas orientações espiritualistas, né? De um olhar de novo paradigma. Essas dimensões, elas coexistem dentro e fora de nós, né? A gente não tem como simplesmente se dissociar, a gente tem como integrar cada vez mais. E a carta do Conselho Kármico é um ritual já conhecido de quem acompanha as orientações dos mestres ascensos. E a Aurora e Mônica, que eu estou vendo que já entraram, se puderem deixar um comentário para eu saber se o áudio está bom, que eu vou começar a compartilhar as orientações, tá bom? Bianca também, olá. Quem puder ir deixando o comentário para eu saber se o áudio está ok. Bom, a carta do Conselho Kármico, ela é uma carta que a gente escreve para os mestres ascensos. É um ritual que particularmente... Grata, Mônica. É um ritual que particularmente eu gosto muito de fazer. Eu faço já há bastante tempo lá, Ana. Tem 16 anos que fez esse ano. E é um momento muito bacana da gente poder organizar as nossas intenções, né? Alinhar, na verdade, as nossas intenções, num sentido de um fluxo com essa consciência divina que a gente chama de Conselho Kármico. Então, vamos pontuar algumas coisas. Mestres ascensos, para quem não conhece essa nomenclatura, são aqueles espíritos de luz que já concluíram a sua jornada no planeta Terra, em termos encarnatórios, e agora eles vibram já numa frequência que não se materializam mais. São consciências divinas, olhar, Ju, são consciências divinas que vão trabalhar na orientação da gente, na transição desses paradigmas. São consciências muito sábias. E a partir do momento que elas são sábias, significa que elas já não são conectadas com esse indivíduo que a gente reconhece como unidade. São outras frequências, são frequências que não têm nem mais essa forma humana, embora a gente veja aqueles desenhos lá do mestre, o rostinho de Saint-Germain e tal, aquilo ainda é a nossa tentativa de projetar a nossa imagem, né? E é a forma como a gente ainda reconhece. Mas os mestres ascensos já são essa frequência vibratória, que se desconectaram desse ciclo kármico. E nesse ciclo de transformação de paradigmas, o que a gente está conseguindo acessar cada vez mais, principalmente de 2012 para cá, é um novo olhar com relação a isso. É um olhar de geometria sagrada, é um olhar de conexão com a totalidade de Gaia, um sentir dessa geometria sagrada dentro do nosso corpo. Então, nada mais coerente do que a gente também transformar um pouquinho o nosso olhar diante desse ritual de transição de ciclos que se chama Carta para o Conselho Kármico. E como é que a gente faz para transitar um pouquinho esse olhar de terceira para quarta, quinta dimensão? A gente começa a se conectar com as frequências vibratórias que esses mestres trazem
através das suas orientações para a gente. O mestre é um orientador, e dependendo da forma como a gente ainda olha para ele, ainda pode ser um orientador de uma figura muito patriarcal, muito coerente com o século XX. Mas talvez com o século XXI a gente já tenha necessidade de ir mudando esse olhar, né? Deixando de enxergar o mestre como um ser que impõe uma ordem, e sim como um ser que traz uma ordem. E se ele traz essa ordem existe dentro da gente também. Então a gente se conecta com essa ordem dentro da gente. Para quem conhece, a gente faz isso através da chama trina. Vou explicar o que é chama trina, para quem não sabe. A gente faz isso através da nossa chama trina. E a nossa chama trina nos orienta nesse alinhamento de intenções. E aí a gente escreve a nossa carta. Então, vamos voltar para o passo a passo. Chama trina é a matriz da vida. Ela fica associada ao nosso chakra cardíaco. Ela não é o chakra cardíaco. Ela é associada ao nosso chakra cardíaco. E ela é composta das 3 principais vibrações que constituem a vida. O rosa, que é o feminino, nutridor, gerador. O amarelo, que é a sabedoria ancestral. Sabedoria ancestral, gente, é tudo. Reino mineral, reino vegetal, tudo. Todas as informações que compõem a vida como a gente conhece na Terra. Sabedoria ancestral. E o azul, que é o masculino. A atitude, a ação, a determinação, a orientação, para onde eu estou indo. Então, eu vou deixar aqui as orientações para que vocês façam esse ritual de carta para o conselho amanhã. Talvez seja cada vez mais interessante a gente olhar para esse conselho kármico até sem a carga da palavra kármico, né? Essas orientações vêm muito para mim. Alguns outros colegas que trabalham com isso também, né? Existe até a nomenclatura conselho dármico, e eles estão associados, obviamente, né? Então, o karma, a gente ainda está falando de uma repetição de padrão, e o dharma, a gente está falando de um fluxo da vida em sincronicidade. Então, para quem acompanha esses termos, isso faz diferença. Não é um jogo só de palavras. A palavra ela é carregada de significado, e o significado ele atua dentro da gente. Então, vale a pena a gente olhar para essa ressignificação, né? Para a gente transitar de terceira para quarta e quinta dimensão, a gente tem que rever tudo isso. A gente tem que rever a nossa linguagem, porque a linguagem ela é o reflexo do que a gente sente, do que a gente pensa, dos nossos paradigmas, da nossa cultura. Então, pontuando novamente. Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. De 2012 para cá, a gente está tendo uma aceleração nessa transição de paradigmas. A terceira dimensão é o que a gente conhece aqui, tá? É o hospital que a gente vai, é o tribunal, é a escola que a gente conhece, tudo isso está vibrando na terceira dimensão. Na quarta dimensão, já começa a entrar o nosso sentir. É quando a gente já percebe que o que acontece com o outro nos afeta. Por incrível que pareça, a gente ainda está aprendendo a perceber isso, né? Na quinta dimensão, a gente já percebeu que aquilo que acontece com o outro nos afeta, não importa se eu estou no Brasil e aquele acontecimento foi no Himalaia. Não importa. Eu já consigo sentir que aquilo está interligado à minha existência. É uma frequência de percepção de Ho'oponopono que vai integrando a quinta dimensão. O Ho'oponopono já vai integrando a quinta dimensão. Na quinta dimensão, não só eu sinto o que me afeta, que afeta o outro, que o outro afeta a mim, mas eu já começo a buscar uma expansão de olhar de forma que eu seja um agente co-criador dessa nova realidade. Exemplo prático. Aconteceu um problema numa comunidade do Rio de Janeiro. Nossa, várias pacientes, várias pessoas ligadas a mim começam a mandar mensagem. O que fazer? Passei uma madrugada horrível. Depois, quando eu acordei, vi no jornal que tinha acontecido uma coisa horrorosa. Será que tem a ver? Ou seja, a pessoa já se liga que aquilo que está acontecendo na cidade onde ela mora pode ter afetado a sensibilidade dela. Quarta dimensão. Quinta dimensão. Esse é bem prático, porque está acontecendo com muita gente. Quinta dimensão. A pessoa acordou, se tocou que aquilo que ela está sentindo tem a ver com algo que está acontecendo. Não importa se ela sabe o que é ou não, e ela já começa a agir. Ela começa a agir integrando o sentir dela àquela ação de transformação. Mesmo que o mental não tenha condições de acompanhar. E é aí que a gente vai reconhecer
a importância dessa carta, chamada Carta do Conselho Kármico, que a gente pode fazer no Réveillon. Em princípio, as orientações dos mestres eram de que a gente fizesse 2 vezes por ano. Alguns grupos espiritualistas começaram a fazer 4 vezes por ano. Eu ainda faço 2 vezes por ano, prefiro, porque já tem muitos outros rituais durante o ano todo, que eu acompanho uma agenda longa, extensa. Então, tenho mantido 30 de junho e 31 de dezembro. Então, como é que vocês vão fazer amanhã? Primeira coisa é alinhar os chakras. Então, para alinhar os chakras, a gente vai respirar 3 vezes uma luz violeta. O violeta é o transmutador, é o coringa, é o que limpa e equilibra. Então, 3 vezes da luz violeta em cada chakra. Tanto faz começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Por que tanto faz? Porque o nosso instinto vai dizer para a gente começar essa limpeza do chakra através da frequência que a gente estiver necessitando. Se ela vier de baixo para cima, estou precisando da frequência Yin. Se ela vier de cima para baixo, estou precisando da frequência Yang. Não precisa o seu mental saber o que é o quê. Deixa seu instinto trazer e respira. 3 vezes em cada chakra. Aquilo já vai te alinhar. Depois, leva sua atenção lá para o coração. Põe a mãozinha esquerda, a mãozinha direita. Desconecta. E vai respirar. Essa respiração já é uma respiração de grande relaxamento. Eu não estou fazendo junto com vocês no vídeo, porque senão eu vou entrar na frequência e eu não vou conseguir explicar passo a passo, no sentido virginiano. Eu vou começar a fazer, aí daqui a pouco eu aqui no on, e não trouxe o passo a passo para vocês, tá? Por isso que eu não estou fazendo junto. Então, vou deixar bem explicadinho. Respirou 3 vezes cada chakra, conectou com o coração. Deixa a sua mão esquerda conectar com essa região do peitoral, que ela está ativando a sua glândula timo. E deixa a sua mão direita cooperar. Assim você está alinhando os seus hemisférios cerebrais junto com o seu sistema endócrino. Tudo faz diferença, tá? Respirou. O seu corpo já está relaxado, vai deixando a boca levemente entreaberta. Deixa o ar entrar também pela boca, porque isso vai alinhando com esse centro do coração. E aí você começa. Vai levando a atenção lá na luz rosa da sua chamantina. Começa pelo feminino, porque o feminino é o nutridor, ele é o gerador. A vida começa pela frequência Yin, aquela gestação. Depois ela sai pela frequência Yang. Então começa pelo feminino, respira ali, sente aquela energia se expandir num rosa dentro de você. Depois vai para a luz amarela, deixa aquela luz amarela, respira, deixa ela se expandir também. Depois vai para a luz azul, deixa ela se expandir respirando. Eu estou explicando isso rápido, porque a gente já tem gravado aquela meditação biocêntrica. Ela tem 22 minutos, se eu não me engano. Então eu vou deixar aqui o link disponível, porque é uma meditação que equilibra o fluxo de feminino e masculino do corpo e prepara os nossos órgãos. Porque quando o nosso corpo está equilibrado, a gente começa a conseguir alinhar a nossa consciência individual à consciência divina coletiva. E aí, depois desse alinhamento, se vocês preferirem fazer essa meditação, maravilha, ela já está lá prontinha. Depois desse alinhamento, vocês vão começar a escrever a carta. Então, como é que funciona a carta? Põe lá a data, na cidade que vocês estão, por exemplo, Rio de Janeiro, 31 de dezembro, de 2017. E aí vocês podem intencionar essa carta que está sendo escrita ao Conselho Kármico em geral. Podem intencionar a algum mestre ou uma deusa, ou podem já começar a ir para uma quinta dimensão, intencionando essa carta a uma frequência vibratória de um dos raios. Então, são 7 raios principais, né? Cada raio tem uma congregação vibracional que está conectada mais com um fazer, com um sentir. Então, eu vou falar um pouco mais devagar sobre essas frequências, para que vocês tenham a oportunidade de sentir. Se nesse ciclo agora de transição, de Réveillon, eu estou precisando mais da energia verde, no meu caso, até de verdinho, estou precisando mais da energia rubi, estou precisando mais da energia branca, estou precisando de todas, ok também, tá? Então, começando pelo raio azul. O raio azul é a frequência
da intenção do Yang. Então, é a ação, o direcionamento, a orientação. O azul vai trabalhar isso, tá? Então, se é isso que você está precisando, direciona para a consciência coletiva divina do raio azul. Segundo raio é o raio da sabedoria. Sabedoria ancestral, desde a tartaruga, desde a samambaia. Tudo que passou aqui pela Terra está na frequência do raio amarelo. Se é isso que está precisando de sabedoria, estudo, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, está pensando se vai decidir fazer um curso ou outro, precisa dessa orientação, que a vida te traga isso, então, intenciona o raio amarelo, põe lá. Carta para a consciência coletiva divina do raio amarelo. Ok. Terceiro raio, feminino. Estou precisando trabalhar as funções do meu feminino, quero engravidar, quero namorar, alguma coisa assim no sentido de relacionamento, de autocuidado ou um relacionamento com o outro. Tá? Sua carta é para a consciência coletiva divina do raio rosa. Raio branco. Raio branco é a purificação, conexão com a arte, com a diplomacia no sentido amplo desse termo. Aí você vai lá e escreve. Consciência coletiva divina do raio branco. Raio verde. A verdade. A verdade que está acima de toda a nossa consciência individual. A verdade que está acima do que a gente chama, inclusive, de astral. Porque o que a gente chama de astral ainda é a projeção humanoide, né? Por isso ela falando lá do rosto do mestre, nem sempre agrada quando a gente diz isso, mas é real isso, né? A gente projeta as nossas imagens ainda, porque a gente é muito limitadinho. Então, o raio verde traz uma verdade acima disso, e a gente vai se conectando com o fluxo da vida. Então, o raio verde está ligado à abundância por causa disso, à prosperidade por causa disso. Quando a gente fala em prosperidade, às vezes a nossa cabecinha ainda se confunde, né? Prosperidade é a integração de tudo isso. Raio verde, raio púrpura, ou rubi dourado, como alguns chamam também. A frequência do rubi é o raio do serviço. É um raio que a gente ainda tem uma dificuldade, às vezes, de entender, né? Fala serviço com paixão, parece uma coisa séria. O raio rubi, ele está muito ligado ao sentido de propósito. Porque o propósito é o servir, né? É o servir entregue. Por isso que falam que o raio rubi é o raio da Mãe Maria, o raio de Jesus, antes dele ser o avatar. Vamos texto lá para me explicar isso. Então, olá, Magnes! Olá, Cris também! Então, o raio rubi é o raio dessa intenção de conexão com o propósito. Um propósito ao qual eu me entrego e sirvo sem deixar que o meu julgamento fique avaliando. Então, quem está procurando isso, quem está procurando uma entrega do coração a um serviço maior que te conecte com essa grandiosidade da vida, raio rubi. E o raio violeta é o raio da alquimia. Estou passando um ciclo na minha vida, quero que tudo isso se transforme e vou me entregar a essa transformação. Essa entrega à transmutação é o raio violeta. Aí escrevo, carta à consciência coletiva divina do raio violeta. Então, é um cuidado que a gente está tendo nessa transição de paradigmas de quarta para quinta dimensão dentro da gente, né, que reverbere na coletividade, com a gente se dissociando das imposições e nomenclaturas que foram necessárias durante o século XX. Né? Então, escreveu a carta. Como é que começa? Já colocou lá a data, colocou a sua intenção, se é a consciência coletiva divina, ou se é a consciência coletiva dos 7 raios, a consciência coletiva de um raio específico. E aí você começa a escrever os seus agradecimentos. É muito importante começar pelos agradecimentos, porque através dos agradecimentos a gente está se conectando com a nossa frequência yin, a nossa frequência feminina. Então você começa a agradecer tudo que aconteceu no último ano, tudo que aconteceu nos últimos 6 meses, para quem fez lá em 30 de junho, né? Começa a agradecer. Vai agradecendo, 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 agradecendo. Não tem tamanho para carta, tá, gente? Pode ser 3 páginas, não tem problema. O mais interessante é que seja um papel fácil de queimar depois, tá? Esqueci de falar isso lá no início. Eles costumavam orientar que a gente fizesse com papel manteiga, porque é fácil de queimar. Depois de agradeceu, você vai começar a fazer os seus pedidos. Esses pedidos são pedidos que a gente vai entregar. A gente vai entregar para que a manifestação materialize de acordo com o cumprimento do nosso plano divino.
Então você começa a fazer os seus pedidos, que podem vir por áreas de atuação, seu planejamento super organizado, é ótimo para você aproveitar esse momento e ir organizando ali. Ou pode ser que naquele ciclo, agora nos próximos 6 meses, eu quero intencionar um projeto específico. Então eu vou fazer uns pedidos gerais, saúde, família, blá, blá, e depois vou intencionar um projeto específico. Quando a gente intenciona um projeto específico, já passei essa experiência várias vezes, tá, gente? É uma coisa que a gente lê muito, principalmente nos textos da Summit Lighthouse, e eu passei essa experiência, é muito interessante. Você intenciona um projeto e você fica observando a resposta da vida naqueles 6 meses com relação ao seu projeto. E esse projeto pode ser um estudo, pode ser um projeto com outras pessoas, pode ser um trabalho, pode ser uma viagem. Você vai descrevendo tudo aquilo ali. E aí nos textos da Summit diz, escreve o seu projeto da maneira mais criativa e amorosa que você puder e entrega esse projeto para a aprovação dos mestres. Eles vão avaliar se esse projeto está de acordo com o seu plano divino ou não. E é exatamente assim que acontece. A vida vai trazendo aquelas pessoas que têm relação com o seu projeto, a vida vai trazendo umas pessoas que não têm nada a ver, de repente elas desconstroem e dinamizam tudo que você estava achando que era incrível. Ótimo, essa pergunta foi sensacional, já vou responder mais. E aí você vai entregando o seu projeto. E vai deixando aquilo aparecer nos ciclos dos meses seguintes, né? Tem uma pergunta aqui, uma orientação de como pedir transmutação do medo em relação ao embate político sujo que viemos sofrendo e que ronda 2018. Eu vou falar sobre isso, porque tem relação com a consciência coletiva. Vou só concluir como é que a gente vai terminar a carta, para ficar bem explicadinho o início, o meio e a conclusão do ritual. Depois que você fez todos os seus pedidos, você vai assinar, né? É muito interessante essa pergunta sobre a coletividade, porque a gente costuma fazer esse tipo de ritual pedindo no âmbito muito individual, né? E faz parte da nossa transição reconhecer que nós somos co-criadores dessa realidade coletiva. Então, intencionar questões coletivas na nossa carta é maravilhoso, exatamente para a gente poder ter abertura de visão. A gente faz isso pelo cumprimento do Propósito Brasil, nos encontros mensais do grupo. Por isso eu não comecei fazendo essa explicação aqui. Eu costumo dissociar, mas acho interessante porque, afinal de contas, 2018 é um ano muito importante nessa transição toda. O mais interessante é a gente não fazer nenhum pedido específico. As orientações nos últimos 2 anos com relação às questões políticas, elas são muito claras. Eu venho recebendo essas orientações não sozinha. Tem outras pessoas que atuam com isso também, que também recebem orientações parecidas. Por quê? Os nossos pedidos, intenções, eles ainda estão vibrando no modelo de sociedade vigente. Então, por mais expansão de consciência que tenhamos, a gente ainda tende a fazer algum pedido com relação ao cenário político, econômico, social, de acordo com as nossas crenças. Então, o que eles nos orientam é que a gente realize meditações apenas com as frequências vibratórias. Frequência vibratória do mar, frequência vibratória da cachoeira, frequência vibratória da mata. Faz essa meditação, se intenciona como um canal de luz, se conecta com um ponto da natureza e deixa aquilo irradiar. Deixa a força de Gaia atuar nessa transição. Não mentaliza. Não mentaliza um pedido específico. Porque o nosso mental, ele ainda está intencionando com um resquício desses 10.000 anos de patriarcado. Por mais expansão que a gente tenha, nessa intenção, a gente entra no mesmo bolo. Então, a gente tem que servir como ponto de luz, canal de luz, que se conecta com a sabedoria maior. E a sabedoria maior é Gaia. Essa sabedoria maior de Gaia, se ela é ativada como ponto de acupuntura na Terra mesmo, por isso a ativação de pontos geobiológicos, se essa sabedoria é ativada, ela irradia, igual a acupuntura que a gente desativa, desbloqueia meridianos, ela irradia pela Terra. Então, esse organismo em cocriação com o organismo vivo dos humanos, ele irradia pontos de luz pela Terra, e aquilo vai gerando a transformação, e aquilo vai trazendo novos olhares para essa transição política, econômica, que a gente está vivendo não só no Brasil, que a gente está vivendo no mundo todo. 2018 é um ano importante para o mundo todo, né?
Então, é nesse sentido que a gente tem atuado. Eu vou gravar depois vou fazer depois algumas lives especificamente sobre isso. Caso alguém queira aproveitar esse momento de ritual do Réveillon e intencionar, a orientação é essa, tá? Se conectar, alinha os seus chakras, escolhe instintivamente um lugar. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente tem lugares sensacionais, Pedra da Gávea, Cristo Redentor, Morro do Corcovado, o Pão de Açúcar, são pontos geobiológicos de muita força. Se conecta com essa força da Mãe Maior, fica ali agarradinha e deixa essa energia fluir, que ela vai ativando o melhor que existe na Terra. É como se fosse uma revisão do solo, sabe? E aí aquilo vai prosperar. Bom, depois que assinou a carta, é a hora de realizar essa intenção em conexão com Gaia, para quem sentir esse fluir, maravilha. E é a hora de deixar a sua velinha acesa lá. Pode ser uma velinha pequena, porque depois ela vai ficar queimando até concluir. E aí você vai começar a conversar. O mais interessante de uma orientação, de uma oração, perdão, e de uma invocação, é que ela vem do seu coração. Então, você já está conectado, você já está conectada, já alinhou seu chakra, já escreveu a sua carta, pediu por você, pediu pela coletividade. Se for pedir pela coletividade, procura pedir que seja irradiada uma sabedoria maior, que a consciência cósmica, a consciência galáctica traga novos olhares para a gente, para que a gente encontre um novo modelo que é nítido, independentemente das correntes de crenças, é nítido que tem alguma coisa que não está funcionando mesmo, né? Não está dando certo, seja lá o como que a gente acredite. Então, pedir e mencionar que esses novos portais de sabedoria tragam para a gente uma nova forma da gente viver, um novo modelo de vida que se materialize cada vez mais, né? De mais comunhão, de mais conexão, de mais respeito. Então, vai intencionando isso. E aí, acende a sua vela e pede que as salamandras, junto com a frequência do raio azul, que é de ação, o raio azul, encaminhe através daquele fogo os seus pedidos. Queima a carta, faz uma oração da sua preferência e deixa a carta aí, na coletividade. Aquelas cinzas você pode depois entregar em alguma terra para cumprir aquele ciclo, né? Um jardim, uma praça, procura um lugar que seja bonito. Se não sobrar quase nada, pode jogar em água corrente mesmo, vai lá no tanque, joga, são só cinzas, né? Mas, para quem quiser concluir o ciclo e puder deixar na terra, melhor ainda, né? A gente vai ter, agora só para concluir, a gente tem agora nessa primeira semana de janeiro, a conclusão do ciclo de Urano retrógrado. Então, Urano estava retrógrado desde agosto, e retrógrado em Áries significa a revisão da agressividade, das ações instintivas, que ainda são muito infantis dentro da gente e na coletividade. Urano saindo desse movimento retrógrado, ele tende a trazer para a gente um movimento mais positivo, ou seja, a gente diminuir a agressividade em termos coletivos e individuais e conseguir agir em prol do novo, efetivamente, né? A vida andar trazendo inovações. Isso é interessante para poder confluir com um momento de ano novo. É claro que em janeiro aqui no Brasil a gente está sentindo coisa meio lenta, mas o Urano saindo do movimento retrógrado já vai ser bastante interessante. Então, assim, aquelas ideias inovadoras que estavam meio sem forma, sem saber por que caminho pegar nos últimos meses, que elas estavam aparecendo, ou um projeto que tinha começado, uma transformação que tinha se iniciado interna e que não estava sabendo por onde ir, ela tende a conseguir pegar um bom rumo a partir agora de janeiro. Então, vale a pena dar uma olhada nos trânsitos astrológicos, particularmente no período que eu estou fazendo vários trânsitos, depois vou compartilhar os contatos, quem quiser fazer. É um período ótimo para a gente ver o trânsito astrológico de 2018, como que ele está batendo no mapa astral, né? Tanto por essa renovação de ciclo, quanto pelo próprio ciclo de 2018. Bom, ficam aqui as orientações para o dia 31. Eu agora vou, provavelmente, se tudo fluir, né, cumprir uma agenda semanal aqui com o Portal do Bem. Estou muito feliz de poder ir
segmentando os assuntos, né? São sempre muitos assuntos. Quando eu fazia as lives pelo Portal do Bem há uns anos atrás, às vezes eu ficava 2 horas falando na eventos, e agora eu vou conseguir fazer isso aqui semanalmente, então vai ser mais interessante procurar fazer uns vídeos mais curtinhos, desse um pouco mais longo, porque é um preparo de um ritual. Eu vou estar disponível entre hoje e amanhã. Então, quem assistir esse vídeo e tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelo Facebook. Às vezes as pessoas perguntam, Mari, não fiz dia 31, hoje já é dia 1º, posso fazer? Pode, gente. Mestre Ascenso não é assim, rígido. Mestre Ascenso é consciência evoluída, desprendida de karma, calendário não existe, principalmente esse gregoriano muito louco que inventaram o tal de Gregório, que resolveu segmentar uma coisa que não tem nada a ver. Então, pode. O importante é se conectar, principal, alinhar a chakra, conectar com a chamatrina e deixar essa sabedoria maior fluir dentro da gente. Ok? Um grande beijo para vocês. Ótimo 2018 para todos, para a gente, para todo mundo. Uma ótima passagem de Réveillon, que a gente tenha momentos de muita sabedoria interior, que a gente consiga tranquilidade. O principal agora é tranquilidade. Acho que o grande aprendizado desse Urano retrógrado em Áries é que quanto mais devagar a gente tiver, não é lento, né? Mais a gente consegue seguir esse ritmo da impermanência. Essa questão de saúde que eu estou atravessando está ensinando muito isso, né? Então, deixa esse fluxo da impermanência acontecer dentro da gente, para que a gente, com sabedoria da lentidão amorosa, não sei nem se essa expressão existe, mas a lentidão amorosa que ela banha o nosso corpo, a lentidão amorosa no sentido da compaixão, no sentido da empatia, para que a gente possa, desde Cristo também, para que a gente possa ter um ano com muita transformação. A gente sabe que tem bastante coisa aí para a gente atravessar, que não vai ser fácil. Mas se a gente respira e dá o tempo antes do agir, a gente dá a oportunidade desse novo vir de dentro da gente. Mesmo que sejamos ainda poucos diante de tudo que está acontecendo, o que importa é que somos sim pontos de luz. E em algum momento isso reverbera, né? Teoria das ondas gravitacionais, está tudo aí avançando para a gente saber que vai muito além de uma subjetividade, né? É a física, é a biologia, é a matemática da vida atuando o tempo todo. Então, um grande beijo. Namastê. Até a próxima.